Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Gabriel Carpanedo. Eu sou Wesley Borges. Se você é novo aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva aqui, ó, tem a notificaçãozinha, ativa todas aí para você não perder nenhum vídeo, né? E esse é o primeiro vídeo do meu novo quadro, tá? Eu não vi ninguém fazer isso aqui no ramo de barbearia ainda, então seja muito bem-vindo, eu espero que você goste. Então agora vai rodar a vinheta aí, depois a gente já começa com as perguntas. E se você tem alguma dúvida sobre barbearia e quer, você também pode participar desse quadro. Então deixa teu comentário aqui embaixo, que aí provavelmente eu vou entrar em contato com você. Então, Gabriel, como que foi o seu crescimento aqui ao longo dos anos? Cara, foi assim, ó. Quando eu comecei, na verdade, né, não vou falar que eu sempre pensei em estar onde eu tô, porque a gente nunca pensa, tá ligado? Mas quando eu comecei, assim, a ideia principal era eu ter alguma coisa diferente, né, que eu conseguisse pagar as minhas contas. Essa era a minha primeira ideia ali no meu primeiro mês. Só que, tipo, alguma coisa que eu não precisasse, tipo, sabe? Tipo, ter alguém mandando e tudo mais, né? Eu conseguisse eu mesmo gerenciar meu próprio negócio. Então, tipo, quando eu fiz o meu primeiro curso, era uma coisa na época um pouco nova, né? Eu era bem novo na época, então não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas eu só queria trabalhar numa coisa que eu gostasse um pouco mais, que eu não fosse, sei lá, que eu não fizesse aquilo pelo dinheiro, né? Que eu fizesse aquilo pelo que eu gostava mesmo. E aí, cara, quando eu comecei, eu realmente comecei a identificar algumas outras oportunidades, né? Umas coisas novas ali, e eu comecei a pegar gosto pela coisa. Né? Porque assim, ó, eu trabalhando mesmo com barbearia já faz uns 7, 8 anos, mas desde os meus 12, cara, eu sempre mexi com o meu cabelo, o cabelo dos meus amigos, eu fazia alisamento, eu fazia um monte de coisa. Só que eu não entendia nada de corte na época, não entendia. E aí eu trabalhava em um outro emprego, no meu primeiro emprego registrado, que eu já trabalhei registrado, era numa lanchonete. E aí, quando eu estava trabalhando nessa lanchonete, apareceu uma oportunidade de eu conseguir fazer um curso. E o primeiro curso que eu fiz foi de cabeleireiro, não era de barbeiro na época. E aí ele envolvia principalmente o lado feminino, né? Que aí era progressiva, selagem, essas coisas. E aí eu comecei naquele curso, e naquele curso tinha um módulo só que era de corte, né? E esse módulo de corte, como eu já disse, era mais voltado para o feminino, e só tinham 2 homens na turma e tinha cerca de umas 10 mulheres. Então assim, eu já me identifiquei de início já com o corte masculino, foi uma coisa que eu curti, né? E eu já tirei mais fácil de letra, vamos dizer assim, logo no começo. Então o que que aconteceu? Quando a gente tinha as aulas de módulo de corte, né, automaticamente a professora já passava para mim fazer os cortes ali, porque ela viu que eu tinha um pouquinho mais de facilidade. Mas confesso que o meu primeiro corte foi bem feio. Eu tenho foto dele no meu Facebook, cara, muito feio. E tipo assim, mas claro, é o começo, né? Todo mundo acha que começa assim, mas eu já comecei a gostar, né? E aí eu partindo daquele ponto de vista, eu comecei a identificar qual era a coisa que eu gostava mais, e aí eu comecei a focar mais naquilo. Então eu fui buscar outras especializações ali em relação a corte masculino, e eu comecei a trabalhar também na época, eu ainda continuei trabalhando onde eu trabalhava, mas aí eu comecei nos horários vagos trabalhar num salão de uma amiga minha. Né? E aí nas horas vagas eu ficava lá no salão, e aí eu cortava um cabelo, eu cortava outro. Claro que na época, como eu estava começando, eu não tinha uma qualidade legal, né? Mas aí eu fui evoluindo, fui aprendendo, e eu sempre busquei aprender um pouco mais, e principalmente coisas que eu ainda não sabia. E eu acho que isso foi o que realmente fez toda a diferença, né, na minha carreira ali no longo prazo, foi isso, que eu sempre, quando eu não sabia uma coisa, eu buscava aprender aquilo, fosse na rede social, no YouTube, alguma coisa assim, ou fazer um curso mesmo. Isso aí foi uma coisa que foi bem bacana no início. Então, Gabriel, e qual conselho que você daria para quem que está começando nessa área de barbeiro? Cara, assim, ó, depende muito de onde o cara está começando, né? Às vezes o cara está começando realmente a fazer um curso ou o cara está começando a empreender como barbeiro mesmo. Ele já está trabalhando como barbeiro. Mas assim, ó, a principal dica de todas, que eu acho que isso serve para qualquer negócio, na verdade, é começar. Parece ser muito óbvio, mas é verdade. Comece, né? Não tem essa de você ficar assim, ó, muito perfeccionista, por exemplo, eu não sei fazer o melhor corte, eu não sei fazer o melhor degradê, eu não sei fazer o melhor acabamento, o melhor pezinho. Cara, não foca nisso. Foca assim, ó, começa, né? Dá os primeiros passos ali. E é igual, cara, eu vou dar um exemplo bem fácil, como uma criança, né? Quando ela começa a aprender a andar, ela só engatinha, ela não anda ainda, e ela tropeça e cai muitas vezes. Então isso é normal, tá? Tu vai acontecer muitas vezes, né? Acho que o mais importante de quando você começar é você se preparar psicologicamente para essas quedas, né? Por exemplo, tu vai atender no começo alguns clientes e eles não vão gostar do teu trabalho, né? Porque tu tá começando, então tu vai ter muitos erros e tudo mais.
Então é você já trabalhar o seu psicológico para você estar de boa quanto a isso, né? Você entender que você ainda não é o melhor profissional do mercado e mesmo quando você for, quando você estiver posicionado como o melhor profissional do mercado, cara, sempre vai ter alguma barreira, né? Sempre vai acontecer alguma coisa que você não espera. Então o mais importante é você começar e administrar isso também. Por exemplo, tu vai chegar um cliente um dia lá, né, e vai falar assim, cara, faz um degradê no meu cabelo. E aí eu tenho até vídeo sobre isso aqui no canal, eu falo que é importante você jogar real com o cara, né? Se o cara te pedir, por exemplo, um desenho que tu não sabe fazer, tu fala pro cara, mano, eu ainda não sei fazer, eu tô começando, né? E quando eu comecei, eu acho que essa foi uma das dicas que me ajudou muito, que foi principalmente eu chegar para as pessoas que eu abordei, né, ou para os clientes que chegaram até mim e eu já falar, cara, eu estou começando agora, né, então assim, eu não tenho as melhores técnicas do mercado, mas eu vou me dar o meu melhor aqui para te atender, para resolver o seu problema, para realizar um corte de qualidade, né, e à medida que eu for evoluindo ali também, as coisas vão melhorando. Então assim, eu acho que a primeira dica é você começar. A segunda dica é você buscar sempre aprimorar aquilo que você aprendeu, né? Sempre aprender um pouco mais, buscar novas especializações, novas dicas, né? Como eu já falei. E além disso, você se preparar para quando você tropeçar mesmo, que vai ter situações ali no começo que tu não vai conseguir dar o seu melhor, porque você não vai ter esse melhor, né? Tu vai estar aprendendo ainda. Então é você entender esse processo, que nem tudo você vai começar já sabendo, e aí você troca uma ideia legal com o seu cliente, explica para ele, fala, cara, eu estou começando, isso, e fechou. Uma outra coisa que eu fiz também no começo que foi muito legal, foi que quando eu comecei, eu convidei bastante amigos meus, né? Eu falei, cara, eu tô começando a cortar cabelo, acho que isso todo mundo faz, né? Mas é legal você fazer da seguinte forma. Você fala pro cara, cara, eu tô começando a cortar cabelo e tal, e eu precisava de uma força, tu não quer deixar eu cortar seu cabelo? E, claro, tu não vai avacalhar no cabelo do cara, tu vai fazer um corte legal, na medida do que você sabe, né? Aplica bem o que você sabe e, cara, tira uma foto daquele corte, posta, e, enfim, é o começo, né? Tu vai postar aquela foto, vai dar uma trabalhadinha nela, e aí você vai começar a escalar os seus negócios. E outra coisa muito importante, né, que ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não adianta tu ficar em 30 mil cursos uma vida inteira, porque tu não vai ficar tão bom assim. O mais importante de tudo é a prática. Né? Você tá no dia a dia ali fazendo outros cortes, e quanto mais você cortar, melhor você fica. Eu acho que isso daí é uma das principais sacadas ali para você conseguir ter um resultado legal. Entendi, Gabriel. Show, legal. E quanto que custa hoje para poder montar um espaço, Gabriel? Cara, depende muito. Assim, ó, para quem tá começando mesmo, começando e não tem nada aí, cara, nada, começar do zero, né? Uma dica que eu vou sugerir é que o cara comece com uma cadeira de cabeleireiro, né? Essas que eu tenho aqui é de barbeiro, então ela é um pouquinho mais cara, né? Então, assim, eu diria que, sério, assim, se você tá começando do zero, com acho que uns 5 mil reais você consegue montar uma estrutura legal inicial, né? Claro que ela não vai ter aquela mesma qualidade, mas assim, é uma estrutura para você começar. E é como eu falei, é o começo, né? E o começo é o mais importante, é você dar o primeiro passo. Por quê? Uma cadeira de cabeleireiro, tu vai encontrar usada, se tu procurar no Marketplace aí, de até uns 300 reais. Isso estou falando de uma boa, né? Não adianta tu comprar uma rasgada também. Tem que ter um negocinho legal. O lavatório, tu vai encontrar ele é mais carinho, tá na média de uns 600, 800, dependendo do modelo. E aí tem as outras coisas, né? Tu vai precisar de uma bancada. De início, a primeira bancada que eu tive na minha barbearia própria, ela não era assim fixa, ela era daquelas móveis, era um móvelzinho pequeno. Tu vai precisar de um bebedor de água, de um ar-condicionado, né? Isso é essencial hoje. Cadeiras para o pessoal sentar, se tu não tiver poltrona, alguma coisa assim. Então, cara, eu diria que uns 5 mil reais, tô com 5 mil, se administrar bem, né? Organizar bem direitinho, pesquisar preço, comparar preços também, você consegue montar um espaço legal, né? E comprar equipamento, porque o equipamento eu acredito que vai, cara, vai chegar perto de uns 60% do seu investimento, né? Que assim, ó, independente da sua estrutura, do que você vai comprar para o seu local, eu diria que o equipamento é o essencial. É isso que vai fazer diferença já desde o começo no seu corte, né? Então é importante que pelo menos a máquina, a tesoura, os pentes ali você tenha de qualidade, porque isso é realmente uma coisa essencial, né? Não tem como. Se você coloca um material ruim, o seu trabalho vai começar ruim e ele vai continuar ruim por muito tempo, até você conseguir comprar um outro material melhor. Então não adianta você começar de forma errada. Então você tem que começar com material bacana para você conseguir ter um resultado legal. E aí você alavanca bem mais rápido esses resultados. Mas falando de valores,
acredito que uns 5 mil deve dar para começar hoje, né? Em 2020, quando a gente está fazendo esse vídeo. Então, Gabriel, com quais frequências você faz especializações? Cara, assim, ó, depende muito, né? Depende muito da situação ali, mas no mínimo um curso novo por ano eu tento fazer. Isso é o mínimo. Eu acho que é essencial para qualquer barbeiro, pelo menos um curso novo por ano, né? Eu sempre faço mais quando dá. Esse ano agora de 2020, devido à pandemia, eu não fiz nenhum, porque não teve presencial, né? E os online também eu não fiz, porque eu estava focado em outros projetos também, como um desses aqui, que é agora que a gente está desenvolvendo. Mas assim, ó, eu recomendo pelo menos um curso ou workshop ou alguma coisa assim por ano. O ano passado, por exemplo, eu fiz uns 3, né? Eu fiz um workshop prático de corte mesmo, que era um corte bem bacana. Eu fiz um outro curso que era específico para barbeiro e eu fiz um outro curso de prótese capilar. Então eu tenho já bastante coisa também agregado junto, né? Não é só o corte de cabelo e tudo mais. Mas eu recomendaria, cara, que a pessoa tivesse no mínimo assim, por obrigação, um curso novo por ano. Por que que eu falo isso? Cara, a tecnologia evolui muito e esse mercado de barbearia, ele evolui junto, né? Então, todo mês, cara, praticamente todo mês tem alguma coisa nova no mercado. Seja equipamento, seja corte, alguma técnica, alguma coisa assim. Então, é muito importante que pelo menos uma vez por ano o cara faça um curso novo, né? E ele consiga ali mudar um pouco a visão dele sobre o negócio também. Agora, se eu vou falar de um número legal, que é uma coisa que eu acho bacana, seriam uns 3 ou 4 por ano, né? Isso é o que eu tento fazer em anos normais, é que esse ano realmente teve a situação da pandemia, então mudou bastante a rotina de todo mundo. Mas eu recomendaria uns 3 por ano, eu acho que já é ideal ali. Para quem está começando, talvez um pouco mais, né? Então você começa a cortar, começa a ter resultado, e eu sei que é uma coisa muito difícil, principalmente para quem está começando, mas eu recomendaria que você reinvestisse pelo menos 50% do valor, tá? Para você conseguir recuperar não, para você conseguir alavancar mesmo esses resultados. Então, assim, ó, vamos dizer que no ano você faturou, cara, não sei, não faço nem ideia de quanto um barbeiro inicial fatura, mas vamos dizer que num ano ali ele consiga faturar, não sei, um valor, 30 mil, vamos dizer, não sei, né? Mas vamos dizer que ele faturou 30 mil no ano. Então, assim, eu recomendaria que ele reinvestisse pelo menos 15, né, em equipamento, em estrutura e em especialização também. É uma outra coisa que, inclusive, eu vou até pegar o gancho da sua pergunta e já vou complementar, né, que não tem muito a ver com a sua pergunta, mas é uma dica legal, eu acho, para quem está assistindo, né, para quem está acompanhando aqui. Todos os anos, sem exceção, pelo menos uma vez por ano, eu mexo em alguma coisa na estrutura, né, da barbearia. Todo ano, independente do que acontecer. Cara, ou eu faço uma pintura diferente, ou eu coloco o estilo dos móveis diferente. Alguma coisa que não tinha no ano anterior eu coloco, né? E ao longo dos últimos 2 anos, algo que vem acontecendo com frequência todos os anos é assim, ó. A cada ano eu aumento uma cadeira, né, um colaborador a mais ou menos isso, porque eu tenho outros projetos caminhando junto, então a cada ano aumento uma cadeira, eu mexo em toda a estrutura dos móveis, até porque quanto mais você aumenta, mais você tem que planejar o espaço, né, para otimizar ali o que você tem. E o espaço dessa barbearia aqui é um pouco pequeno, então eu precisei planejar tudo, né? Então agora em outubro vai fazer um ano que eu tive a penúltima mudança, porque depois disso eu já mexi na pintura, mexi na iluminação, fiz bastante coisa nova. Mas assim, ó, eu recomendaria que pelo menos uma vez por ano a pessoa também mexesse um pouco na estrutura, né? Então, cara, coloca aí, ó, 50% de reinvestimento, né, no seu espaço, na sua estrutura, nos seus equipamentos e no seu aprendizado. E aí os outros 50% tu tira para despesa do local, para suas contas pessoais e por aí vai. Entendi. Então, Gabriel, você já tinha planejado isso no início? Cara, não tinha planejado e é uma coisa que, inclusive, para quem está começando é uma dificuldade muito grande, é de você planejar a longo prazo, né? Principalmente porque eu acho que quem começa na profissão de barbeiro, antes de barbeiro, ele era alguma coisa. Cara, basicamente todo mundo que virou barbeiro um dia, é muito difícil a pessoa que começou desde pequeno sendo barbeiro, é difícil. A maioria das pessoas ela já trabalhou em algum local, alguma outra coisa, cara, qualquer coisa que seja, independente se for registrado ou não, né? E depois ele migrou para essa profissão. Então, assim, quando você começa numa profissão nova, eu diria que você tem muitas inseguranças, né? Você não tem muita confiança, você não entende nada daquilo.
Então você não tem como prever se você vai conseguir viver daquilo um dia, se aquilo vai dar resultado para você e tudo mais, né? Então assim, ó, eu não tinha tudo planejado no início, na verdade eu não fazia nem ideia de quando eu comecei lá, de que um dia eu chegaria onde eu estou hoje. Agora assim, depois de um certo tempo, né, conforme você vai aplicando e você vai colhendo resultados, você começa a ver que realmente é uma coisa que vale muito a pena, né? Então hoje eu tenho todos os meus próximos passos planejados, então é uma coisa que mudou bastante de acordo com o tempo, né? Agora assim, ó, uma coisa que eu posso garantir para quem está acompanhando, para quem está assistindo é o seguinte, cara, se você tem dúvida, né, em relação à profissão, tem duas coisas que eu posso te dizer. A primeira, se você acha que você tem que ter vocação para fazer alguma coisa, então você tem que encontrar alguma coisa que você tem vocação mesmo, que você gosta. Mas eu particularmente não acredito nisso, tá? Eu acho que qualquer pessoa pode ser um barbeiro, desde que ela tenha determinação, né? Que ela queira aprender, porque, cara, isso é o essencial de um barbeiro ou de qualquer outra profissão hoje em dia é você aprender sempre, né? Então sempre tem coisa nova, como eu falei, você vai ter sempre que aprender alguma coisa nova. Mas eu diria que assim, ó, qualquer pessoa, cara, um cara que tá passando na rua, se ele quiser ser barbeiro, ele consegue, né? Desde que ele queira aprender, ele se dedique àquilo que ele está fazendo, que ele está aprendendo, e ele aplique isso todos os dias, né? Eu recomendo isso muito, até em mentorias que eu dou, que é assim, não adianta você ter muito conteúdo, você aprender muita coisa, fazer 1000 cursos, se você não aplica nada daquilo que você aprende. Eu acho que o que realmente faz a diferença é porque assim, ó, 100 pessoas compraram um curso X, né? Só que se daquelas 100, uma pessoa aplicar, aquela uma pessoa, ela vai ter resultado muito melhor do que qualquer uma das outras 100, mesmo que as outras 99 tenham nascido com vocação para aquilo, né? Então eu acho que assim, no mundo de hoje, eu acho que está na hora das pessoas pararem de pensar que tem que ter vocação para alguma coisa, né? E você aprender a gostar daquilo que você faz. Realmente, o ramo de barbearia é um ramo fácil de se trabalhar, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Porque o seu investimento inicial, pelo menos, é muito baixo, né? Se você for levar em consideração para você montar qualquer empresa, você gasta, cara, no mínimo 20 mil, no mínimo, né? Isso eu estou falando de empresa muito pequena. Tem empresa que para tu comprar uma franquia, por exemplo, é 300, 400, 500 mil ou até mais, tem muito mais, né? Então, assim, o ramo de barbearia é um ramo muito fácil de você começar, talvez por isso que tanta gente começa, só que o que realmente faz a diferença no longo prazo é você conseguir pegar os primeiros resultados, reinvestir, aprender e focar no que você está fazendo. Bom, e igual eu falei, né, uma outra coisa que é muito importante é tipo assim, cara, quando você começa, igual eu comecei sem planejamento, dá pra começar, né, mas eu diria que quando você quer alcançar um nível ali de sucesso, você precisa começar a planejar, né, o quanto antes você começar a planejar os próximos passos, melhor. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está tendo uma oportunidade que eu não tive, né, de aprender isso no início, né, então tem que começar a planejar já no começo, porque assim, é claro que o que hoje é sucesso para mim pode não ser para você e vice-versa, ou pode não ser para quem está assistindo, né? Mas eu diria que sucesso no geral é você ter uma empresa bem estruturada, que você consegue ter um faturamento médio, né, todos os meses ali, você consegue viver, pagar suas contas, investir e sobrar algum dinheiro para você fazer alguma outra coisa, né? Então isso eu considero assim como um sucesso, vamos dizer assim, resumidamente. Então, assim, para você começar, talvez não precisa planejamento, igual eu comecei, né? Mas quando você começa, eu acho que é ideal você planejar assim, depois dos próximos passos, e você começar a investir ou reinvestir o seu lucro, porque isso é o que vai fazer o seu negócio escalar. E é uma coisa que eu recomendo, inclusive em um vídeo aqui do canal, né? Que ninguém comece nessa profissão de barbeiro e fique parado, né, no tempo. Eu acho que é legal você se especializar, principalmente no mercado que a gente está hoje, a tecnologia ela evolui muito. Então, como eu falei, sempre tem técnicas novas, então quem não se especializa fica para trás, né? Então, é essencial que você planeje. Talvez não no começo, né? No começo você caiu de paraquedas, tu começa e vai fazendo, né? O passo inicial é fazer, depois aperfeiçoar e o terceiro passo eu diria que é planejar. Aí você começa a planejar, planeja a sua empresa, como você pensa nela daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. E se você quer viver a vida toda disso também, como você vai fazer para viver a vida toda de barbearia, se aposentar nesse negócio, né? Realmente tendo o que você espera para sua vida dentro desse mercado. Gabriel, você tem algo a dizer para quem já está nessa jornada há algum tempo, uns 3, 5 anos até? Cara, sim, tenho. É uma coisa que, inclusive, eu falei já um pouquinho, agora há pouco, né? E é uma coisa que eu volto a falar,
que é assim, ó, toda vez quando você abrir a porta da sua barbearia, você pensar como você pode melhorar, né? E eu acho que um grande erro da maioria das pessoas, quando elas já estão há algum tempo na caminhada, elas acharem que já sabem de tudo, né? E isso não se aplica só em barbearia, né? A gente está falando de barbearia, mas hoje eu acredito que isso se aplica em qualquer profissão. Com essa mudança rápida do mercado hoje, tudo é muito mais rápido que antigamente, né? Então você nunca vai saber tudo. Nem se você se especializar ao máximo, você nunca vai saber tudo, né? Então a principal dica que eu daria para quem já tem algum tempo nessa caminhada é que a pessoa tivesse humildade para aprender. Todos os dias alguma coisa nova. E quando eu falo humildade para aprender, não é só com os seus mentores, com as pessoas que você admira, não é só com os top players do mercado, é com os seus colaboradores que trabalham com você todo dia, com seus clientes, você aprende muita coisa com os clientes, você aprende também com seus fornecedores, cara, enfim, tudo à sua volta é uma forma de aprendizado, né? E eu acho que o maior erro das pessoas, quando elas já estão há um tempo no mercado, elas acharem que já sabem tudo e principalmente não aceitar a opinião de pessoas que aparentemente têm menos conhecimento, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes você pode encontrar um colaborador que trabalha contigo e ele pode não ser tão expert quanto você em uma coisa, né? Mas em outra coisa ele vai ser. Afinal, se a gente soubesse de tudo, a gente não contrataria outras pessoas para fazer outras coisas, né? Então, cara, a minha dica principal é essa, que você sempre tenha humildade para aprender, principalmente com pessoas que não são os seus mentores, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, né? Com qualquer outra pessoa, com seus clientes, seus colaboradores, porque isso realmente vai te trazer bastante resultado. São coisas que eu apliquei, né, ao longo da minha carreira ali, com várias pessoas que eu conheci que me davam alguma dica de alguma coisa, e antes de você julgar se aquela dica é legal ou não para o seu negócio, você para e pensa sobre o que a pessoa falou. Se você vê que tem lógica, você aplica e é um novo aprendizado. Acho que é isso. Bacana, Gabriel. Gabriel, me fala 3 coisas importantes para um barbeiro fazer todos os dias em sua barbearia. Legal. Essa é uma pergunta bem interessante. E eu acho que a primeira coisa que eu diria para qualquer pessoa é o que eu falei agora há pouco, inclusive, quando você abrir a porta, né, todo dia, você pensar dentro das suas possibilidades, do que você tem hoje, das suas condições mesmo, o que que você pode fazer para melhorar, né? E esse melhorar não se aplica só no seu trabalho, se aplica no seu atendimento, no melhorar para o seu cliente, para o seu colaborador, para o seu fornecedor, né? Melhorar a sua estrutura, melhorar em equipamento, cara, sempre. Quando você começar o dia, você pensa o que que você pode fazer para melhorar. Isso é uma coisa muito legal, por quê? Porque quando você pensa em algo que você poderia fazer para melhorar, automaticamente vai vir muitas ideias, né? E você começa a aplicar essas ideias e aí realmente é uma coisa que vai te trazer uns resultados diferenciados, que aí, cara, você sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Independente de em qual nível de barbeiro você esteja, né? Se é que eu posso dividir assim, mas eu acredito que sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa para acrescentar que você possa fazer para estar melhorando em todos os sentidos, né? Essa é a primeira coisa que eu recomendaria. Cara, a segunda coisa é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu tive alguns feedbacks, inclusive de clientes, em relação a isso, e é uma coisa que é muito legal você aplicar todos os dias, que é o seguinte: você manter o seu espaço limpo e organizado, principalmente em semanas do mês que tem aquele fluxo maior, sabe, de cliente. É legal você fazer isso porque às vezes o seu cliente ele já está acostumado com você, né? Ele vem todo mês ali e tudo mais, mas se chega uma pessoa que nunca te viu e ela vê o negócio tudo bagunçado, tudo desorganizado, cheio de cabelo no chão, papel jogado, a bancada bagunçada, a pessoa provavelmente não vai voltar, né? Vai causar uma má impressão e inclusive também tem cliente que não gosta disso. Então eu recomendaria você manter tudo organizado, tudo limpo, o máximo possível. Inclusive é um detalhe que eu quero até complementar: a minha bancada, quando eu finalizo um atendimento, né, antes de começar o próximo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu anoto, eu cobro e eu deixo tudo organizado. Aí eu venho ali na bancada, limpo cada equipamento, higienizo bonitinho e aí depois eu limpo o chão e fica tudo pronto para o novo cliente chegar. É sempre importante você ter isso em mente. O seu próximo cliente ele tem que se sentir como se ele fosse o primeiro do dia. Então a sua cadeira tem que estar regulada, organizada, a sua bancada tem que estar limpa, o chão tem que estar limpo. Então é por isso que eu recomendo que você principalmente varra o chão após cada corte, limpe a bancada e deixe tudo pronto mesmo para ele se sentir como se ele fosse o primeiro do dia e tivesse tudo pronto para receber ele.
né? Isso é importante até o último cliente do dia, todos os dias. Essa é a segunda coisa. Cara, e a terceira coisa é algo que eu sempre faço aqui, que é você, cara, pelo menos uma vez por ano mexer em alguma coisa mesmo, seja na estrutura, seja em equipamento, seja produto novo, cara, enfim, você mexer em alguma coisa, mudar alguma coisa, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso, de tinta e tudo mais, que eu não gastei muito para fazer essa pintura diferenciada. Então, assim, ó, é uma coisa que eu recomendaria, tu mexer em alguma coisa ali, para dar um diferencial, né? Para não ficar sempre aquela mesma coisa, todo ano a mesma coisa, que isso daí não é muito legal, que é aquela situação, inclusive, de você se aprimorar todos os anos, né? Como o mercado muda muito, não vale muito a pena você ficar muito tempo preso nas mesmas coisas. Quanto mais você evolui, mais você faz um diferencial, mais você cresce. Isso é as 3 dicas que eu daria para a pessoa fazer todos os dias ali, ela sempre pensar em algo para melhorar, nesses 3 sentidos. Gabriel, me fala algumas marcas que você recomendaria para alguém que está começando hoje. Cara, assim, ó, falando de equipamento, né, eu diria que tem 4 marcas grandes no mercado que elas têm um leque de opções para todo mundo, né, que está começando, desde máquinas muito simples, básicas, até umas máquinas mais avançadas. E assim, até pouco tempo atrás tinham 2 marcas grandes, que eram as mais fortes, que eram a Wall, que é dessa marca aqui, dessa máquina aqui que eu estou usando, né, e da Andes também, eram as maiores que tinham. Só que de 2 anos para cá, 2 novas marcas, na verdade elas não são novas no mercado, elas só são novas no segmento de barbearia, elas vieram com muita força, né? Uma delas é a Babyliss, ela veio já de uns 4, 5 anos para cá investindo forte nesse segmento, e a outra é a Gama, né? A Gama está de uns 2 anos para cá. Eles já eram fortes em produtos femininos, secador, chapinha, essas coisas, eles já tinham produtos top de linha, mas era no segmento feminino. E agora eles inovaram e investiram pesado no setor de máquina e equipamento para corte masculino. Então, assim, são as 4 marcas mais top do mercado. E aí varia muito de pessoa para pessoa. Eu recomendaria que a pessoa utilizasse uma de cada, né? Comprasse ali na medida das suas possibilidades uma de cada e vesse qual que ela se adapta melhor, né? Hoje em dia existem até alguns kits básicos que se vendem muito no Mercado Livre, que são da Wall, misturado com a Andes, misturado com a Babyliss e assim vai. Tipo, você pega um combo e faz um combo com 3 máquinas diferentes, uma de cada marca. Porque realmente as máquinas de corte da Wall eu recomendaria, elas são boas, mas as de acabamento eu já recomendaria da Andes, por exemplo, né? As da Babyliss elas são boas para corte também, muito legais, e as da Gama também para corte. Mas é mais essa questão mesmo. As 4 maiores e as mais recomendadas no mercado, eu acredito que são essas, né? As que a gente mais conhece. Mas eu recomendaria que a pessoa comprasse e ela fosse utilizando para ela tirar as próprias conclusões. Varia muito de pessoa para pessoa, da técnica que ela costuma usar, então é difícil de eu falar assim definitivamente qual é a melhor. Aqui no meu espaço, na minha barbearia, eu prefiro a Wall, a Andes e a Babyliss. É essa que eu prefiro mais. Gabriel, quais são os equipamentos que você usa, além de máquina de cortar cabelo, tesouras? Cara, assim, ó, eu diria que para quem está começando, né, essa é uma dica que eu vou dar para quem está começando, na verdade, o essencial é você ter uma máquina, né, uma máquina de corte, ela pode ser até básica se você está bem no começo mesmo, né, então uma máquina de corte, uma tesoura de qualidade para corte, né, uma tesoura desfiadeira, cara, para quem está começando é essencial essa tesoura, tá? Hoje eu quase não uso ela, né? Mas para quem está começando ela é muito legal porque ela tira aquelas últimas marquinhas ali do degradê, vamos dizer assim, e até do encaixe da parte de cima para a parte de baixo, então é legal a pessoa ter pente, borrifador, escovinha de degradê, que é aquelas escovinhas igual essa aqui, por exemplo, né, ó, é bacana ter, e cara, o espanador, a capa e os pentes da máquina. Não tem muito segredo, não tem muito investimento. E principalmente para quem trabalha a domicílio, né, atendendo os clientes nas suas casas, é um pouquinho melhor porque você não tem aquele custo da estrutura física. É claro que eu recomendo que você cresça e o quanto antes você consiga ter a sua própria barbearia, né, mas para quem está começando mesmo de fato, assim, no início, isso daí é o essencial, que é a máquina, com os pentes da máquina, de preferência uma máquina sem fio, se você for atender a domicílio, os pentes, a tesoura, o espanador, a escovinha de degradê, o borrifador
E aí as outras coisas são bem básicas, que é o papel higiênico e o shave, essas coisas assim. Isso eu acho que é o básico para qualquer pessoa começar. Gabriel, quais são os produtos essenciais para se ter numa barbearia? Cara, legal essa pergunta. Existem dois tipos de produtos, na verdade, que você precisa ter, né? Um é para o atendimento e o outro é para você conseguir estar monetizando ali. Para o atendimento, cara, é essencial, é condicionador, shampoo e produto para você ter na bancada, pomada, gel, etc, shave, essas coisas, né? Isso é essencial para você ter para o atendimento aqui. E para você conseguir ganhar um dinheiro, que é uma dica legal para quem quer ganhar dinheiro, cara, recomendaria o básico do básico, é pomada, né? Gel hoje em dia nem quase não vende mais, não está muito em alta, mas se a pessoa quiser também. Mas o que eu recomendo? Pomada e minoxidil. Né? Nessa febre de barba, que agora a gente voltou a ter uma alta, né, de barba, pelo menos agora no momento da gravação desse vídeo, são duas coisas que você vende muito bem, que você consegue ter uma margem muito legal de lucro. Então, cara, se você está começando, claro, é difícil, você talvez não tenha muito capital, mas junta um pouquinho, investe e aí você vai dobrando esse valor, reinvestindo, porque você vai conseguir realmente ter um resultado legal. Tá? Então, basicamente, é pomada e minoxidil. Para quem não sabe o que é minoxidil, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Ele explica o que é minoxidil e como ele pode te dar muito dinheiro. Tá? Então, é só rolar o canal aqui para baixo que você vai conseguir encontrar. Gabriel, e hoje você indicaria um barbeiro iniciante começar com corte e barba ou só o corte por enquanto? Cara, é complicado. É uma coisa muito complicada, mas se eu fosse começar hoje, né, eu começaria do jeito que que quando eu comecei só com corte. Como eu falei no início desse vídeo, eu comecei só com curso de cabeleireiro, então não tinha nada de barba, né, então eu comecei só com corte, mas se você tem a opção, né, e eu acredito que aqui no canal tem muita coisa que pode te ajudar com isso, então, cara, não tem por que você começar com um só, se você já pode começar com os dois. Né? Até porque para você colocar, é até engraçado falar isso, mas acontece, tá? Aqui onde eu tenho essa barbearia hoje existem barbearias, está escrito barbearia, não é salão, e o cara não faz barba. Né? Então, para você colocar o nome barbearia, o mínimo que você tem que fazer é fazer barba. Né? Então, assim, se você quer começar a cortar cabelo, então você coloca corte de cabelo, coloca salão, qualquer outra coisa assim, e aí começa só com o corte. Mas se é uma recomendação minha, hoje eu recomendaria que você começasse com os dois, com cabelo e barba também, até porque o valor ali agregado é um pouquinho melhor, você consegue dobrar o seu resultado e a barba é uma coisa muito mais rápida de fazer. Né? Claro que depois que você pega uma técnica e tudo mais, mas é bem legal você ter os dois. Tá? Eu recomendaria os dois. Muito obrigado, Gabriel, por me receber aqui hoje, pelo convite também. Cara, eu agradeço muito por ter aceitado participar. Esse é o nosso primeiro vídeo desse quadro. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, compartilhe ele aí, tem uma setinha de compartilhar, manda aí para os seus amigos, para as pessoas que você realmente conhece e sabe que precisa desse conteúdo, tá? Já aproveita e mais uma vez, se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, porque além desses vídeos grandes que realmente vai te trazer muito conteúdo pesado, tem os nossos vídeos menores também, que eu vou trazer conteúdo mais específico, mais rápido, mas eu acredito que para você ter um crescimento legal é importante você acompanhar todos, tá? Então por isso que é importante você se inscrever, ativar todas as notificações, que sempre que sair vídeo novo você vai ficar por dentro. Né? Eu quero te agradecer também por ter participado aqui do nosso primeiro vídeo desse quadro, e eu quero te agradecer por ter assistido, seja bem-vindo e aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Bom, e como eu tinha prometido lá no início do vídeo, agora eu vou te dar a super dica. Eu tenho um canal no Telegram onde eu posto coisas diárias, conteúdos mesmo que vão te ajudar, coisas que acontecem aqui na barbearia, no nosso dia a dia, que vão trazer resultado para o seu negócio. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, clica lá, cai para dentro do grupo, que aí você vai ficar com todas as dicas todos os dias, tá? É muito legal também, né? Porque aí você vai conseguir estar interagindo melhor. E tem outros links também embaixo das minhas redes sociais, onde você consegue acompanhar bastidores do meu trabalho, bastidores das gravações, né? Inclusive eu quero deixar aqui registrado que vai ter um vídeo, né, sobre os erros de gravação desse podcast, que foi muito legal, desse vídeo completo aqui. E tem bastante coisa que vai ser muito engraçada aí para vocês acompanharem, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, e é isso aí, muito obrigado!